Olá pessoal, nessa oportunidade eu quero chamar a sua atenção para falar um pouquinho de missões. Missões, essa área tão carente, tão difícil, que a igreja, é tarefa principal da igreja fazer. Missões, quem estuda missões é a missiologia. Missiologia é a ciência que estuda missões. Logo nós temos a missão de Deus, é a Missio Dei, é a missão de Deus. E quem vai a executar esse trabalho, essa missão, é o missionário. Então, o missionário é aquela pessoa que vai ao campo de trabalho para realizar essa tarefa. Então, nós temos a ciência que estuda missões, que é missiologia. Nós temos a missão que é de Deus, que é a Missio Dei, a missão é de Deus. E nós temos o missionário, que é aquela pessoa que executa essa tarefa. Nós temos um pilar, dentro dos 4 pilares de missão, nós temos a missão transcultural. É uma pessoa que sai da sua própria cultura para se inserir numa outra cultura. Nós temos, por exemplo, uma pessoa sai do seu país para ir a se instalar no outro país. Mas também temos aqui, dentro do Brasil, várias culturas diferentes. Por exemplo, uma pessoa sai da sua cultura para ir trabalhar com os quilombolas, para ir trabalhar com os ciganos. Isso é uma transculturação. Então isso nós chamamos de missão transcultural. Então o primeiro pilar de missão é a missão transcultural. O segundo pilar que eu quero falar com vocês é o pilar da evangelização. O evangelismo, ele tem muitos paradigmas, muitos mitos de como se faz, de que maneira se faz. Evangelismo tem 2 maneiras. A primeira é o evangelismo pessoal. Você vai abordar uma pessoa, você vai falar de Jesus para ela, tanto seja com uma literatura ou pessoalmente falando com suas próprias palavras daquilo que Deus tem para oferecer a outra pessoa na relação à salvação. Então isso é o evangelismo pessoal, mas também nós temos evangelismo em massa, onde que uma multidão sai às ruas e vai evangelizar. Uma multidão de pessoas está esperando aquilo que você vai levar para eles. Então o segundo pilar da missão é evangelismo. O terceiro pilar que eu quero falar com vocês da missão é o discipulado. O discipulado é muito importante porque as pessoas que aceitaram Jesus viram para a igreja e não permaneceram porque faltou esse trabalho tão essencial da igreja como é o discipulado. Discipulado, você vai ensinar ao novo convertido as doutrinas, você vai ensinar o comportamento, você vai ensinar a nova vida em Cristo. E essa pessoa está vindo de fora, está vindo com talvez as suas próprias condutas do mundo, e você vai ter que ensinar, mostrar para ela as condutas que nós devemos seguir dentro da casa de Deus. E o quarto pilar, o último pilar da missão, nós chamamos de obra social. A obra social é aquilo que você faz pela sociedade, já seja entregando uma cesta básica, já sendo ajudando a comunidade em vários trabalhos que talvez a sua igreja desenvolve. Isso nós chamamos de trabalho social, é um pilar muito importante dentro da missão. Então, para relembrar vocês, o primeiro pilar da missão é a missão transcultural. O segundo pilar é o evangelismo. O terceiro pilar é o discipulado. E o quarto pilar importante é a obra social. Isso conjuntamente é o trabalho da igreja a ser feito neste tempo. Isso fazer missões neste tempo. Nós podemos ser chamados para trabalhar internamente na cidade, no país que nós moramos. Ou nós podemos também receber um chamado de Deus para sair às nações e fazer a missão que Deus colocou na nossa vida. Então que nós possamos entender neste tempo a missão que Deus deseja dar a cada um de nós e a missão que a igreja tem, porque a ordem foi feita, a ordem foi decretada e a ordem é essa: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: ide e fazer discípulo às nações. E essa é a missão da igreja neste tempo. Mas
nós temos alguns gigantes a ser vencidos, a ser derrotados neste tempo. Existem 10 gigantes dentro do Brasil que nós precisamos vencê-los, e nós contamos com a ajuda da igreja brasileira para poder vencer esses gigantes que estão ali esperando por uma pessoa, por um povo que se levante e diga: eis-me aqui, Senhor, eu desejo fazer a diferença neste tempo. São os 10 gigantes que a igreja precisa derrubar, a igreja precisa vencê-lo e todas essas almas vir aos pés de Jesus. Interessante que nós precisamos de pessoas que se levantem para fazer a diferença neste tempo, que se levantem do comodismo das suas mesas e comecem a trabalhar verdadeiramente para o reino dos céus aqui na terra. Olha o que acontece nesses países onde que a perseguição é grande, onde que a perseguição é ferrenha, onde que a perseguição é terrível. Olha o que acontece nesses países. Hours, day and night, you hear shooting and bombing. You hear sounds 24 hours a day. So they are, of course, afraid on their lives, and especially people with little children. Each time they hear a bomb or something, they are, terrified. So this is really leaving a very disastrous effect and impact on a whole generation. There are areas where Christians have been intentionally displaced. And once the Christians have left, they have destroyed their homes, their churches and everything. This is a clear message that you are not welcome to come back again. In one instance, there was a half-Christian, half-Muslim town with around 7,000 Christian families there. And from the minarets, they told the Christians to leave, otherwise they would be slaughtered one by one. My motivation comes from Matthew 28, where Jesus calls on his disciples to go out to the world and share the message. Jesus didn't just stay in the heavens enjoying the songs of the angels. He came down and got involved. Vejam agora os 10 países que mais perseguem os cristãos. Número 10. Uzbequistão. Aqui é ilegal falar sobre Jesus para as pessoas ou importar material religioso. As campanhas publicitárias contra os cristãos são amplamente divulgadas e muitos são forçados a deixar suas casas devido às ameaças feitas por suas comunidades. Número 9. Laos. Os cristãos desta nação estão sob a vigilância restrita do governo. As comunidades aplicam pressão severa a quaisquer pessoas que abandonem os cultos aos espíritos malignos. Número 8. Mauritânia. Converter-se ao cristianismo neste país é proibido por lei. O governo tem aumentado a pressão sobre os cristãos através de ameaças de prisão ou morte, tentando eliminar a presença e o impacto do Evangelho. Número 7. Iêmen. O Islã é a religião oficial do governo. Ninguém tem permissão de se converter a outra religião. Desobedecer esta regra acarreta oposição severa por parte das autoridades e extremistas e até o martírio. Número 6. Afeganistão. Nessa nação, os cristãos têm que viver escondidos e, quando são descobertos, perdem a família, casa e emprego. Muitas vezes são espancados, presos e frequentemente assassinados. Número 5. Maldivas. Todos os cidadãos devem abraçar o Islã. Se alguém se converter a outra religião, enfrentará a perda da cidadania.
O governo acredita que essa lei promove a unidade nacional e mantém o controle nas ilhas. Esse é o país menos evangelizado do mundo. Número 4. Somália. O islamismo é a religião oficial aqui também. Não há liberdade religiosa. Em 2009, cristãos foram sequestrados e mortos e cristãs violentadas. Os convertidos que têm a permissão para se manter vivos tornam-se marginalizados entre as famílias e praticam sua fé em condições extremamente perigosas. Número 3. Arábia Saudita. Qualquer adoração que não seja a muçulmana pública é proibida. Desobedecer isso leva à prisão, açoitamento e deportação. Os cristãos sofrem com o risco das ameaças e das mortes por honra. Número 2. Irã. De acordo com a nova lei, os convertidos ao cristianismo enfrentam a sentença obrigatória de morte. As igrejas domésticas são monitoradas pela polícia secreta e seus membros são frequentemente presos, interrogados e espancados. Número 1. Coreia do Norte. Todos devem adorar ao líder Kim Jong-il e seu pai. O regime acredita que seu poder entrará em ruína se não detiver a propagação do evangelho. Quando são descobertos cristãos, eles são enviados para os mortais campos de trabalho forçados ou mesmo executados secretamente. Vocês acabaram de assistir essa lista de 10 países que mais perseguem os cristãos, mas pelas estatísticas são os países que menos enviam cristãos. Hoje nós preparamos o missionário e enviamos o missionário em países que já o evangelho está sendo proclamado, o evangelho já está sendo pregado. Então, que Deus nos ajude neste tempo, a que Deus levante pessoas com esse chamado na sua vida, no seu coração, a que possamos ir a esses lugares e entrar com uma estratégia, com sabedoria de Deus para mostrar o caminho da verdade a essas pessoas. Nós gozamos aqui no Brasil da liberdade de você ir aonde você quiser, de pregar de onde você quiser, de você proclamar sua fé na esquina que você quiser. Mas olha aí o que acontece nesses países onde que a perseguição é grande. Olha o que acontece onde que quando nós queremos gritar, cantar um grito de liberdade. Isso pode acontecer também quando o missionário é enviado nesses países. Olha o que acontece lá na Síria. Uma menina canta em protesto contra o governo. Sem aviso, a explosão. A descrição do vídeo publicado por um grupo rebelde na internet afirma que dezenas de pessoas morreram, inclusive a menina que aparece nas imagens. مرحبا يا عمو. أشو ليش قاعدين؟ نحن بشار الأسد قتلنا. أيوة. نهبنا. أشو نحن بدنا؟ لأننا قاعدين هون. أشو منا؟ نحن بنعبي مي ونشرب هون. أشو نحن عملنا؟ نحن ما نزل. أشو نحن عملنا؟ نحن بنشرب هون. يا أخي ليش عم تبكي أنت يا عمو؟ بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نبي ما عندنا شيء. هدلكم بيوتكم؟ هدين كلي ما عندنا شيء. هون نشرب مي. كنا كريتين نقعد عند الجماعة. ايه. نقعد نسهر عندهم. اشو بيهون؟ والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد. Pessoas que estão doando sua própria vida para ir ajudar as pessoas que estão necessitando, pessoas que estão saindo desses lares, das suas acomodações. Olha o gesto tão lindo, tão maravilhoso dessa moça que saiu da sua família, saiu da sua casa, das suas acomodações para se inserir numa outra cultura e poder ajudar pessoas que jamais, nunca na vida ela viu, jamais ela teve contato. Ele é fiel. Ele é o pastor que segura sua ovelha próxima ao seu coração. Ele faz isso e faz muito bem. O amor é incansável, a água é incansável. Estão sempre às margens, procurando uma direção para fluir.
Estão sempre procurando, encontrando seu caminho e nunca descansam até chegarem ao lugar mais distante e profundo. Desde que eu era pequena, toda vez que a gente via algo sobre missões, eu queria ir. Minha mãe cresceu no campo missionário, meus avós cresceram no campo missionário. Jim Elliot é o primo do meu avô. Meu avô andava pelas selvas com sua bicicleta bem simples. Ele não tinha relógio, então ele pegou emprestado o relógio da Cinderela da minha mãe. Ele ia e pregava e amava as pessoas e compartilhava Cristo com elas. E ele vivia uma grande aventura e ele levava seus filhos e sua família com ele. E eu achava isso tão inspirador e ele fazia tudo isso por Cristo. Ele me ensinou a ser uma parteira e essa é uma função e tanto, a qual você pode estar presente no momento mais importante na vida de uma mulher. O outro é o casamento. E é uma área tão significativa e espiritual também. Deus pode te usar de várias formas para encorajar, amar e ainda falar a essas mulheres que não tem qualquer outra forma de ouvir sobre ele. Definitivamente o mais recompensador é na sala de parto. Nas altas horas da noite são momentos onde você acha que vai morrer por sentir que não tem nada. E ele vem e te dá. Ele salva vidas. Ele restaura a saúde dessas mulheres e quando você ora às 3 da manhã, é maravilhoso. Eu quero trabalhar nos hospitais e amá-las e aprender com elas, viver e ser parte da vida delas. E através disso deixar o meu exemplo ser a luz de Cristo. Eu sei que eu terei que usar véus e sei também que as mulheres são extremamente oprimidas. Pois eu vou orar para que Deus me guie para andar com Ele, quer que eu ande para fazer o que for preciso aqui. E sei que Ele me dará graça a cada momento. Quando eu aprender árabe, eu vou me mudar para as montanhas. E ali vou viver numa cidade extremamente pequena e fechada por muros no alto do morro, bem no topo das montanhas. Então é extremamente perigoso, vai ter lutas nas ruas do lado de fora, mas Deus tem me dado tanta paixão e alegria, sabe, eu sinto tanta paz, eu poderia pensar em ir para qualquer outro lugar no mundo, mas eu não tenho paz, sabe, se ele dissesse, então, Bethany, vai viver um apartamento legal em Vancouver, eu não sinto paz sobre isso, eu quero ir para o Oriente Médio, eu quero ir amar aquelas mulheres e ajudá-las, eu sei que vai ser difícil e provavelmente a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, mas eu sei que vai ser também a aventura mais emocionante, viver é Cristo e morrer é lucro, o que mais eu poderia querer? Faça o que você tem paixão para fazer e faça com todo o seu coração, não se prenda por nada, por aquilo que as pessoas vão dizer ou fazer, mas vá para onde Ele está te chamando e ande pelo caminho porque Ele tem um preparado para os seus pés. E saiba, quando você fizer isto, você se sentirá realizado. Sentirá tanta alegria, pois foi para isso que Ele te fez e te chamou. Existe uma pergunta que eu tenho sido lembrado o ano todo e é quando você está andando este caminho com Jesus e Ele segura a sua mão e a pergunta não pode ser: isso vale a pena? E sim, Jesus, vale a pena? Essa é a minha pergunta e o que me faz prosseguir, porque Deus sempre vale a pena. Então, seja lá o que Ele te chamou para fazer, faça, obedeça. Este é o teu chamado. Ele quer que você vá para o Canadá, você tem que ir, entende? Se for para o Timbuktu, é para lá que você tem que ir. Acredite, Ele é digno. Quando o chamado de Deus arde no teu coração, você pode estar nos lugares mais distantes desta terra, mas se você está cumprindo o ID de Jesus na tua vida, você vai estar em paz, você está na totalidade de liberdade do Espírito Santo na sua vida. Então você pode estar em qualquer lugar desta terra, fazendo a vontade de Deus. E termino com esta palavra de Deus para a tua vida. Romanos capítulo 10, verso 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem lhes pregue? Então essa mensagem eu deixo para você neste tempo, para encorajar a tua vida, a você viver plenamente a vontade de Deus na tua vida e que o chamado de Deus possa aflorar cada dia na tua vida e no teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer missões, vamos aumentar a nossa força missionária neste tempo.